Eu estou trazendo essa live para mostrar que ninguém pode ir diretamente a Deus. Ninguém pode ir diretamente a Deus. Eu dei o texto lá de primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, onde a palavra de Deus vai dizer que há um só Deus e um só mediador entre Deus no céu e os homens na terra. João 14,6, Jesus vem e diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí ele diz, e ninguém, quando Jesus diz ninguém, ele está generalizando que entre os homens, ninguém pode chegar a Deus o Pai. Aí ele diz assim, ninguém vem ao Pai, senão, olha para aí, irmão, creia nisso, meu irmão. Porque você não dá ouvido à palavra de Jesus? Por que é que você é escravo de religião? Por que é que você acredita que para estar em Deus, para servir a Deus, para ter a bênção de Deus, para ter comunhão com Deus, para ser de Deus, para servir a Deus, por que você se deixa ser preso nessas obrigações religiosas, nesse sacrifício, nesse ritual, nessas penitências, nessas devoções, nessas práticas, nesse formalismo, nessa vida escravizatória de religião? Por que você se deixa levar, achando que sua vida vai para Deus, está em Deus, por meio disso? Das obrigações, proibindo isso, não pode aquilo, tem que ser assim, tem que fazer aquilo, tem que estar aqui, tem que estar ali, tem que cumprir isso, ritual, cerimonial. Creia no que Jesus disse. Meus irmãos, sejam discípulos de Cristo. Vivam, guardem, pratiquem, sejam devotos à palavra de Cristo. Estejam com a fé em Deus, mas não é no que ensina as religiões nas suas crendices. Esteja com a vida de fé em Deus firmado na rocha, mas é pela palavra de Cristo. É pela palavra de Cristo. Jesus vai dizer, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não falou que o homem para ir a Deus tem que ir ali, por ali, fazer isso, praticar isso, andar assim, não pode isso, não pode aquilo, tem que guardar isso, tem que cumprir aquilo para ser de Deus. Jesus não disse isso. Meus irmãos, é tão simples a palavra de Deus. Aquilo que Deus quer que nós conheçamos para poder chegar a Ele, não tem necessidade de você fazer um curso de teologia. O que Deus revela na sua palavra para nos levar a Ele é muito simples. E lembrando a você, ninguém pode chegar nem ir a Deus diretamente. Por isso que a Bíblia diz que há um só mediador. Existe um elo, existe uma ponte, existe um meio que nos leva a Deus. Não é religião, não é igreja, não é devoção, não é sacrifício, não é penitência, não é vida de caridade e de bondade, não é vida de formalidade religiosa. Existe um meio, um único meio para o homem chegar a Deus. E esse meio, esse intermédio, esse mediador chama-se Jesus Cristo, homem, aquele que se manifestou como homem, sendo ele Deus, que foi nascido do ventre de Maria, que veio ao mundo para cumprir esse objetivo de ligar o homem a Deus. Ele é a verdadeira religião. Ele é o verdadeiro religare, porque religião quer dizer religare, mas não é religião alguma, sistema religioso algum que liga o homem com Deus. O religare de Deus é Jesus Cristo. Ele é o único intermédio, é o único mediador, é o único meio, é o único caminho, e ninguém pode chegar a Deus senão por Ele, Jesus. Ele diz isso em João 14,6. A humanidade vivendo cada meios malditos, com o entendimento de que estão indo a Deus, com o entendimento de que estão servindo a Deus, com o entendimento de que são de Deus, com o entendimento de que vão para o céu. Só há um caminho, meus amados. Só há um mediador, meus amados. Só há um meio, meus irmãos. E Pedro vai dizer isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Versículo 12.
em nenhum outro há salvação, também debaixo dos céus aqui na terra. Nenhum outro nome é dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Ele é o único intermédio, ele é o único meio para o homem chegar a Deus. Ninguém pode chegar a Deus diretamente. Ninguém pode adorar a Deus dentro de religião. O único intermédio, meio para o homem ser adorador de Deus é através de Jesus. Estando em Cristo, nós estamos como verdadeiros adoradores que adoram ao Pai, em espírito e em verdade, pelo Espírito Santo e na verdade que é Jesus. É assim que adoramos a Deus o Pai, que é espírito, que ninguém nunca viu. Olha o que Jesus vai dizer. Mateus capítulo 11, versículo 27. Jesus vai dizer assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. O quiser revelar. Aí no versículo 28, Jesus vai dizer: vinde a mim quem? Todos. Todos quem? Todos os salvos? Todos os predestinados? Todos os que Deus determinou para o céu e não os que ele determinou para o inferno? A Bíblia não ensina isso. Eu dou mais uma observação aqui. Abro aqui um parênteses para falar isso para você. Saiam dessa ideia, dessa doutrina que é de demônios. Da doutrina da predestinação fatalista incondicional. A maioria das igrejas presbiterianas prega isso. Muitas igrejas batistas estão pregando. Algumas igrejas de Ministério Assembleia estão pregando, porque essa doutrina calvinista foi Calvino, foi um homem que formulou essa doutrina. Calvino pregou heresia. Calvino foi um teólogo que trouxe uma heresia, dizendo que Jesus era Miguel, o arcanjo Miguel. Mas nós não somos orientados a seguir doutrina de Calvino, nem de Armínio, nem de igreja A, B ou C. Nós somos convidados a crer em Cristo, guardar e praticar, e crer e ser instruído, conduzido na doutrina de Cristo, que Cristo ensinou. Cristo não ensinou isso que Calvino formulou como um teólogo, que hoje muitas igrejas estão dentro dessa doutrina de Calvino. A doutrina da predestinação fatalista incondicional, aonde ensina que Deus já escolheu um para o céu e um para o inferno. Mentira! O plano de salvação de Deus é para toda a humanidade. Jesus vai dizer: vinde a mim. Quem? Todos. Todos quem? Que estão cansados e oprimidos. Quem é que está cansado e oprimido? O pecador. Todo pecador tem a sua alma cansada, oprimida, angustiada, nem maldição, dentro da escravidão do pecado, e precisa de salvação. E essa salvação só Jesus quem dá, mas ele convida para você receber. Ele não lhe dá a pulso. Ele não força você a ser salvo a pulso. É você que escolhe o dom gratuito de Deus, que é a salvação por meio da fé em Jesus. Então, cuidado com essa doutrina da predestinação fatalista incondicional, que é uma doutrina de demônio. Não importa se é Nicodemos. Ah, mas é o pastor Augusto Nicodemos que prega. É um grande pregador. Ah, mas é o pastor fulano ciclano. Herege. Você não foi chamado para ser guiado por nenhum pastor de igreja, nenhum teólogo, nenhum doutor, nenhum bacharel, nenhum mestre de escritura. Você é chamado para seguir a Cristo e guardar e praticar a doutrina de Cristo. Amém? Então vamos voltar para cá. Eu abri só um parênteses para dar essa observação. Então Jesus vai dizer: ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. O Filho foi revelado pelo Pai à humanidade, para que todo aquele que nele crê seja salvo. O Pai que manifestou a revelação do Filho ao mundo. O Pai testemunha do Filho. O Pai chama todos ao Filho, para que através do Filho cheguem ao Pai. Para que através do Filho conheçam o Pai. Por isso que Jesus vai dizer a Filipe, lá em João 14, versículo 3 ao 4, versículo 4, 5 por aí. Filipe, um dos apóstolos, pergunta a Jesus dizendo: Senhor, nós queremos só uma coisa. E a gente vai te pedir isso. Nós queremos só uma coisa. Nos mostra o Pai. Jesus vai chegar para eles e responder, questionando e dizendo assim: eu
estou convosco há tanto tempo e vocês ainda perguntam, me mostra o Pai? Filipe, não sabes tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Quem vê o Filho vê o Pai. Quem crê no Filho crê no Pai. Quem honra o Filho honra o Pai. Quem segue ao Filho está seguindo a direção para Deus. O Pai se manifesta no Filho. Deus é Espírito. Ninguém nunca vai ver Deus na sua essência real. Ele se fez homem para que ele manifestasse para os homens e se revelasse aos homens na pessoa de Jesus Cristo, através do ato, através da misericórdia, através do amor, através do poder em Cristo. É a manifestação de Deus o Pai. Em Cristo é o meio de chegar ao Pai. Em Cristo é o meio, o caminho para alcançar a graça do Pai. Em Cristo. Então ninguém pode ir a Deus diretamente. Porque a Bíblia nos revela. Jesus trouxe essa verdade. O Evangelho de Cristo nos mostra essa verdade. Que existe um mediador para fazer o intermédio do homem para com Deus, para trazer a reconciliação do conflito do homem para com Deus. E essa reconciliação é através do perdão, é através da comunhão que Jesus oferece o homem para com Deus, através do sacrifício dele. O que ele operou na cruz do Calvário, no seu grande ato de amor, entregando-se por nós, tomando o nosso lugar na cruz do Calvário, recebendo o castigo que nos traz a paz, recebendo toda a maldição do pecado, descendo ao Hades e sofrendo a morte do pecado para nos garantir a comunhão com Deus, a vida com Deus, o meio de salvação, para não sofrer a condenação da separação eterna para com Deus o Pai. Foi isso que Jesus fez, enviado pelo Pai para cumprir esta obra salvífica, esta obra graciosa, para proporcionar ao homem pecador um meio de salvação, um intermédio, um meio de chegar a Deus, um meio de sair da condenação, um meio de reconciliação, um meio da justificação, um meio da santificação, para o homem ter comunhão com Deus através de Jesus. Jesus é o mediador. Jesus é o caminho. Você não vai encontrar essa graça de Deus em canto nenhum. Você não vai encontrar a graça do perdão de Deus. Você não vai encontrar a graça da salvação de Deus. Você não vai encontrar a graça da comunhão com Deus. Você não vai encontrar a graça da promessa de Deus. Da vida com Deus quando sair deste mundo temporal na eternidade. Você não vai encontrar essa graça, essa promessa, essa vida dentro de nenhum outro caminho. Porque o meio, o intermédio, o mediador para nos levar a alcançar isso não é religião, não é igreja, não é crendice, não é prática religiosa, não é mérito nem virtude humana, não é sacrifício nem obra, nem ritual religioso de nada que se faça. O meio intermédio é Jesus Cristo. E nós temos que crer e receber e ir a Jesus para chegar a Deus por meio da fé. E essa fé, pelo ouvir o que o Evangelho fala que foi realizado por ele na cruz do Calvário, em nosso benefício, em nosso favor, para a nossa oportunidade de chegar a Deus. É por fé. E essa fé, pelo que o Evangelho nos prega, pelo chamado, pelo convite de Deus, para ir a Jesus, que o Evangelho nos chama. O Evangelho é o convite de Deus para o homem encontrar a Deus, receber o seu perdão, ter a comunhão com Ele, ser livre do juízo e da condenação. O Evangelho é o chamado de Deus para toda a humanidade. Por isso que Jesus disse, preguem a todo ser humano. Vão por todos os lugares. Pregue a toda criatura. Porque quem crê, olha aí, não é quem é salvo que vai ser salvo. Não é quem é escolhido que vai ser salvo. Não é quem é predestinado. É quem crê. Aí sim será salvo. Tem que pregar a todos. Todos são convidados a receber a graça de Deus.
O convite de Deus é o evangelho, que tem que ser pregado, que é o convite de Deus, chamando o homem para receber a graça, o perdão, a paz, a comunhão, a promessa da vida eterna com Deus, quando deste mundo temporal sair, na eternidade com Deus lá no céu. Mas se o homem não crer, não receber, não aceitar o chamado de Deus pela pregação do evangelho, ele será condenado. Por quê? Não é porque ele foi predestinado ao inferno, é porque ele não creu na verdade para se salvar, não recebeu o amor de Deus para se salvar. É o que está escrito lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, dá uma lidinha lá no versículo 10 ao 12. É palavra. Eu prego o que está aqui. Não é o que eu entendo na linha de doutrina do meu sistema religioso nem de teólogo. Eu prego o que o evangelho me ensina.